Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um Você Sabia. Dessa vez nós vamos falar sobre pressão, uma coisa que está no nosso dia a dia em vários assuntos. Então, para começar, eu queria ver vocês essa caneta. Se eu pegar essa parte daqui da caneta e aplicar com muita força na minha mão, não vai doer. Mas se eu aplicar essa partezinha fina aqui, com a mesma intensidade, será que vai? Não vou arriscar. Isso tem a ver com a pressão. Então, nós vamos, a partir de agora, não dar aula sobre pressão, mas nós vamos ter algumas curiosidades no nosso dia a dia sobre essa grandeza física tão importante. Vamos lá. Primeiro, a pressão, vamos imaginar uma placa, onde todas as partes dessa placa estão agindo forças. Só que a gente vai transformar todas essas forças em uma única força F só. Então, a força agindo sobre essa área, isso é o que a gente chama de pressão. É uma relação entre força aplicada e a área de aplicação dessa força. Se a gente for falar em unidades, força no sistema internacional é dada em newtons, área em metro quadrado. Então, pressão ela é dada em uma unidade chamada de newton por metro quadrado, que nem sempre a gente usa na prática, porque a gente tem outras unidades para isso, como a gente vai falar adiante. Então, vamos imaginar, para a gente ter uma ideia do que seria essa pressão, uma mesa de lado, uma mesa quadrada, de lado 1 metro, onde eu vou colocar uma massa de 1 quilo. Uma massa de 1 quilo é um peso de aproximadamente 10 newtons. A área correspondente a essa mesa seria de 1 metro quadrado. Isso quer dizer que a pressão que esse corpo de 1 quilograma está exercendo sobre a mesa, seria de 10 newtons por metro quadrado. 1 newton por metro quadrado, em física, também é chamado de pascal. Então, nossa mesa, 10 newtons por metro quadrado, 10 pascal de pressão. Bom, existe em nosso redor toda uma camada de gases. E esses gases têm um peso. E esse peso faz pressão sobre a gente. É a pressão atmosférica. E quem mediu a pressão atmosférica foi Torricelli, através de experimento como esse que a gente está vendo aqui. Um tubo de ensaio, inicialmente 1 metro, encheu de mercúrio, que é um líquido de densidade alta, colocou o dedo na ponta, inverteu esse tubo e deixou que o líquido caísse dentro de um recipiente. Ora, podia pensar que todo esse líquido caísse, mas não. Quando chegou num certo ponto, esse líquido parou. E aí, nessa imagem, nessa animação da direita, vocês veem que se esse líquido não está descendo mais, é porque alguma coisa está sustentando. Essa alguma coisa é a pressão atmosférica. E aí, se medir a distância desse pontozinho lá de cima, aqui do tubo, até a superfície daqui de baixo, trouxe 760 milímetros. Então, isso passou a ser uma unidade de pressão, 760 milímetros de mercúrio. Essa é a pressão atmosférica no nível do mar. A pressão atmosférica, ela tem essa unidade, mas tem outras também. 760 milímetros de mercúrio, pode ser 76 centímetros de mercúrio, isso corresponde a uma atm, quer dizer, uma atmosfera. Uma atmosfera é o mesmo que 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado, é o mesmo que 10 elevado a 5 pascal. Todas unidades recorrentes usadas para pressão atmosférica. Se tem uma ideia, claro que se a gente está na superfície da Terra, existe uma quantidade grande de ar ao nosso redor, em cima de nossas cabeças. E se a gente sobe um morro bem alto, uma montanha, como o Everest, por exemplo, a camada de ar em cima da gente diminui. Então, esse gráfico mostra bem que se aqui embaixo, no nível do mar, nossa pressão é de 760 milímetros de mercúrio, lá no topo do Everest, a cerca de 8.850 metros de altura, essa pressão ela cai para 250 milímetros de mercúrio, cerca de 3 vezes menos. Outro tipo de pressão é a pressão hidrostática. Então, assim como o ar pesa em cima de nós, a água também. Então, se você tem um recipiente com uma certa quantidade de líquido, essa altura de líquido que tem aí vai exercer uma força-peso do líquido em cima sobre essa área. Força sobre área é uma pressão. Como é uma pressão de líquido, pressão hidrostática. E assim é no mar. E aí a gente vê que à medida que a gente vai se aprofundando, vai aumentando a pressão em cima da gente. Então, por exemplo, na superfície da Terra, nós temos uma atmosfera. Mas se a gente anda a uma profundidade de 10 metros, a pressão passa a ser de 2 atmosferas.
a 20 metros, a 3 atmosferas, ou seja, a cada 10 metros que a gente vai avançando e ficando mais profundo no mar, vai aumentando uma atmosfera de pressão sobre a gente. Por isso que a sensação, às vezes, de dor de ouvido, por isso que tem que entrar em grandes profundidades com equipamentos especiais. E a pressão total? Bom, pressão total para uma pessoa que está nadando seria a soma da pressão atmosférica mais a hidrostática. Então, lá fora, o corpo está acostumado àquela pressão. À medida que a gente vai mergulhando, a pressão vai aumentando e existem limites que cada um vai ter para poder ir cada vez mais fundo. Vai ter hora que vai ter que usar equipamento especial. Alguns exemplos de pressão no nosso dia a dia. Por exemplo, alguns rachos que a gente deixa tem a ver com a pressão. Então, se a gente vai caminhando e vai deixando as pegadas, é a força agindo sobre aquela área. Se a gente pega nos corpos e deixa as nossas digitais, é a pressão que a gente deixa do corpo da gente em cima de superfícies. Um carro que vai deixando rastro de pneu. Observe aí que se o pneu é grosso, ele vai exercer menos pressão, ele afunda menos e tem menos possibilidade de atolar. Mas se fosse um pneu fino, como o da bicicleta, ele vai penetrar mais na terra, porque vai fazer mais pressão, e aí tem uma possibilidade maior de atolamento. A pressão sanguínea também é outra coisa que a gente usa, acostumado a dizer, quanto é que está a pressão? 12 por 9, 13 por 10, o que é isso? Na realidade, uma abreviatura seria 13, 130 centímetros de mercúrio por 9, 90 centímetros de mercúrio. Então, geralmente se chama 13 por 9, para facilitar na hora da leitura e na hora de dizer os valores para as pessoas. E a panela de pressão? Quando aumenta a pressão internamente, ela eleva o ponto de ebulição da água acima de 100 graus. E aí, aquele corpo que está lá dentro, aquele alimento que está lá dentro, ele vai passar mais tempo a uma temperatura superior a 120 graus. E assim, cozinha os alimentos de forma bem mais rápida. O canudinho também é um caso de pressão. Na hora que você puxa o canudinho, a pressão, ela chega a zero lá em cima. Como embaixo no copo existe a pressão atmosférica, na realidade, empurra o líquido em direção à boca, onde a pressão ali na extremidade do tubo, ele está em zero. Os vasos comunicantes, se a gente tivesse vários vasos, não importa o formato, mas todos eles juntos, ligados na parte de baixo, enchêssemos de água, todos eles estariam no mesmo nível, porque em todos eles, sendo abertos, a pressão atmosférica seria a mesma. Esse princípio ajuda também a você, naqueles casos antigos, o pessoal às vezes tirava a gasolina, colocava, sempre tinha que puxar a gasolina com cuidado para não engolir, claro, mas num ponto abaixo do tanque. E aí sim, depois que puxasse, depois que colocasse a pressão zero, o tanque mais alto faria com que a gasolina descesse. Se colocasse esse recipiente acima do nível do tanque, não iria de forma alguma a gasolina sair. As caixas d'água das cidades, elas têm que ficar num nível mais elevado para que a água ela possa descer normalmente e ir para as casas, nas casas também mais elevado, e aí depois para distribuir em todos os cômodos da casa. Claro que para chegar no alto dessas caixas d'água, existem bombas que vão elevar a água, mas depois elas, por gravidade, descerão e farão a sua parte. Outro princípio importante é o de Pascal. Vocês têm, por exemplo, aí esses dois recipientes, aplicam uma força do lado esquerdo e essa força vai aparecer do lado direito. Se as áreas desses êmbolos fossem iguais, as forças também seriam iguais. Mas se existe uma diferença entre esses êmbolos, a gente pode ter um ganho de força, como tem essa fórmula visível ao lado. E aí a gente tem uma aplicação prática, que são aquelas prensas hidráulicas que fazem com que os carros eles sejam levantados no posto. Então, para ter uma ideia aí, um carro em cima de uma área, aquele local onde o carro fica, de 16 metros quadrados, e que a área do lugar onde tem o pistão menor que vai empurrar seja de 0,04 metros quadrados. Aí, bastaria uma força de 20 newtons para fazer com que esse carro se elevasse. Quer dizer, um carro apenas com a força de 20 newtons. Uma força de 20 newtons é aproximadamente uma massa de 2 kg, só para ter ideia. 2 pacotes de 1 kg de arroz, por exemplo. Outros exemplos práticos de pressão que nós temos são uma garrafa. Se a gente tem uma garrafa cheia, se a gente fura em cima, tem pouco líquido acima desse furo, então o líquido vai cair próximo da garrafa. Mas se a gente fura mais embaixo, a pressão exercida sobre a quantidade de água em cima desse furo é maior, fazendo com que a água vá mais longe. A mesma coisa que acontece com a mangueira. Se a gente quer que a água vá mais longe, a gente tapa um pouquinho a tampa da mangueira, então muda um pouquinho a posição do registro para ficar menor a saída e com isso a pressão fica maior
e a distância que vai atingir, a velocidade da água vai sair com um valor bem maior. E uma faca ela corta, porque a parte que corta ela tem uma pressão maior, uma vez que ela é bem fininha, menos área, a força aplicada vai exercer uma grande pressão. Então, gente, era só isso que eu queria mostrar, de uma maneira bem simples, sem muito aprofundamento, para se entender um pouquinho o que é pressão. Um abraço, até a próxima.